Fala, gente, iniciando aqui o episódio 7 do nosso Focus Podcast, parceiro. Onde toda a história tem a chance de ser contada, né, meu brother? Com certeza, gente. Meu nome é Vitor. Meu nome é Sandro. E como que tá hoje, meu parceiro? Tá incrível, né? Semana passada conversamos com uma convidada sobre autoconhecimento. E hoje convidamos... Quem que a gente chamou, parceiro? Hoje a gente convidou a Breda, gente. Vocês vão ficar impressionados com cada história que ela contar pra gente aqui, principalmente sobre tudo que ela faz, né? Sim, com certeza. E tem a ver também com a gente conversou com a Kathleen na semana passada sobre autoconhecimento, acredito eu. Vamos perguntar pra Breda. Mas eu acho que é um assunto que tem ligação, né? Sim, tem um contexto muito parecido, até a gente tava conversando um pouco em off, mas eu acho que faz muito sentido, né? Mas diz pra gente, Breda, como que você tá? Como que você tá hoje? Conta um pouco da tua história pra gente. A gente quer conhecer um pouco mais da Breda, né, meu parceiro? Com certeza. Bom, gente, eu sou a Breda. Primeiramente, quero agradecer muito vocês pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar falando sobre o trabalho que eu faço, que é a constelação familiar, a terapia no geral, né? Então, a constelação familiar, na verdade, ela caiu na minha vida há 10 anos atrás. Onde eu tive a oportunidade de me conhecer melhor, né? Legal. E a partir do momento que eu me conheci, que eu entendi o que estava acontecendo na minha vida, foi onde eu tive essa transformação de vida. E há 5 anos eu atuo como terapeuta, atendendo clientes em consultório. Uhum. Da hora demais. Mas você nasceu em Santa Catarina, nasceu onde? Nascida em Campo Mourão. Campo Mourão é Paraná, né? Paraná. Eu não conheço. Aí eu conheço. Paranaense. É que eu morei muito tempo lá no Paraná também, lá em Curitiba, né? E aí Campo Mourão eu nunca conheci, nunca fui. Mas fica no oeste ou não? Fica no norte. Norte do norte, Paraná? Isso, norte do Paraná. Porém, desde os meus 3 anos, eu fiquei em Jaraguá do Sul. Ah, já é catarinense. Catarinense, né? E passei 7 anos da minha vida, depois dos 19 anos, que foi aí que eu conheci a constelação familiar, foi lá. Né, através do meu processo de saída de casa. Ah, entendi. Onde eu tive que sair de casa, me formei, fui morar sozinha, né? Tive uma questão com a minha mãe, onde eu tive a oportunidade de trabalhar essa questão com ela profundamente dentro da constelação. Então, lá fiquei 7 anos e lá voltei... em Campo Mourão? Em Campo... Você nasceu? Curitiba. Ah, Curitiba. Entendi. Voltei para Curitiba, fiquei 7 anos no caso, né? Ah, sim. Hoje, atualmente, eu moro em Jaraguá do Sul, vai fazer 5 anos já. Caramba. Ah, que legal. Pode falar, irmão. Não, e assim, essa parte da tua juventude ali, Breda, né? Você é jovem ainda, né? Mas a parte quando você era criança, né? Com 3 anos veio para Jaraguá do Sul, tinha parentes aqui, veio com a tua mãe, teu pai. Como é que foi? Bom, foi uma história bem diferente, na verdade, né? Meu pai, meu tio, os irmãos dele, né? Ele trabalhava como comerciante, então eles iam para a região onde eles vendiam mais, onde tinham mais oportunidade. Então, primeiro veio o meu tio, depois veio o meu padrinho, depois veio o meu pai, onde a gente se estabeleceu ali. A minha mãe também acabou passando no concurso, ficou em Jaraguá do Sul e a gente nunca mais saiu dali. Entendi. Cidade muito boa, né? Jaraguá. Eu nasci aqui, morei muito tempo fora. Você a vida inteira aqui, não? Mas a família é tudo de Chapecó, né? Mas Chapecó, quando vieram pra cá, se estabeleceram porque na época, eu tô com 33 hoje, então na época tinha muita oportunidade. Hoje ainda tem, mas na época era muita oportunidade. Demais, assim. As pessoas que vinham pra cá, viam que tinha um espaço muito grande para se trabalhar, para conseguir se fazer a vida. Tudo na época também era um preço muito mais acessível do que normalmente em outras cidades eram. Aí eu acredito que muito por isso que minha família teve vontade de ficar aqui. Não sei se provavelmente deve ter acontecido com a família de vocês também, né, Breda? Sim, é uma cidade de oportunidades, né? Onde a gente podia ter segurança, meu pai podia vender, minha mãe podia trabalhar, eu poderia estudar numa escola onde eu me sentisse segura, né? Então eu tive uma vida, na verdade, onde minha mãe é professora, estudando sempre na mesma escola que ela dava aula, né? Que legal. Então eu tive toda uma história escolar. Que escola que foi? Nossa, eu estudei 8 anos da minha vida numa escola chamada Erich Gritzmacher, lá no Três Rios do Sul, perto do Rodeio. Sim, sim, mas ela falou sobre segurança de Jaraguá do Sul também, né? Eu morei, como você morou também, em Curitiba, adoro Curitiba, mas Curitiba, cara, o bairro que eu morava era bem perigoso. Perigoso? Eu tinha que chegar em casa do trabalho, era cadeado no portão, cadeado, fechar, trancar a porta. É outra realidade, né? O pessoal que mora em Jaraguá não tem noção, tá acostumado porque com a gente isso. brinca muito com isso, mas é
muito tempo, eu e o Vitor. E uma vez eu fui visitar ele nessa época que você morava lá em Curitiba. E assim, eu sou jaraguense, sou acostumado a andar na rua meia-noite. Aí eu tava conversando com ele no dia que eu tava na casa dele, a gente até conversou, vamos descer. Eu falei, vamos descer ali. Ele falou, não, cara, acho que não tá mais na hora de descer. Acho que é bom a gente ficar dentro de casa. O bairro que eu morava era bem complicado lá em Curitiba, mas adoro Curitiba. Sim. Tenho vários amigos lá. E essa parte, você morou na fase adulta em Curitiba, né? Morei dos meus 19 aos 26 anos. Então, eu tive um trabalho onde me deu oportunidades, né? Eu me formei em marketing em Jaraguá do Sul. Que legal. Trabalhei numa empresa no ramo de cosméticos, onde eu dava treinamento técnico da marca de produtos de cabelo, qual eu trabalhava. Mas eu conheci a terapia, foi em 2014. Foi no ano que eu foi no ano que eu fui morar em Curitiba. Então, desde então, eu sempre gostei de ler livros sobre autoconhecimento, sobre teoria sobre segredos, sobre cocriação. Então, o meu interesse ele sempre foi voltado para este tipo de assunto. E até estava fazendo um curso bem profundo de mestrado do Theta Healing, que é o DNA 3, onde eu tive o entendimento de onde foi que eu comecei a buscar esse tipo de assunto, né? Entender o porquê, a causa do efeito, porque todo efeito tem uma causa, né? Porque o meu pai, ele faleceu de câncer. Quando eu tinha 14 anos, eu queria entender a raiz daquilo, né? Porque tem toda uma... Claro que a medicina ocidental, a qual a gente utiliza, ela traz todo um tratamento, né? Mas e o tratamento das emoções, que é onde começam as doenças? Então, onde eu conheci até um documentário chamado da Louise Hay, que trazia todo esse entendimento de como você pode curar a sua vida, que é através desse autoconhecimento, né? E fazendo esse curso de mestre do Theta Healing, eu consegui entender que lá, quando eu tinha 14 anos, eu queria entender o que estava acontecendo. Então, foi uma mensagem que me veio ali, que ficou e que eu acabei sendo direcionada para esse tipo de assunto, né? Então, hoje fazem 10 anos já que eu estudo autoconhecimento. Caramba, que interessante. Eu vejo que é um estudo muito amplo, né? Isso. Porque a Kathleen comentou de 8 anos, agora a Brenda de 10 anos, então é algo que tu tem que estar sempre se conectando para se aprofundar cada vez mais. Eu não sei, tô te perguntando porque eu não sei se é essa função. Na verdade, é uma vontade, né? É uma vontade que nasce da tua alma, né? Sobre ler certos tipos de assunto, né? Então, o assunto que sempre me interessou foi esse, né? De trabalhar de olhar para essas emoções, de entender teoria da conspiração, transformação, de como transformar, autoconhecimento. Então, eu já entendi ali que alguma coisa não estava certa, alguma coisa não estava no lugar, mas eu não sabia como que eu poderia começar aquilo, né? E isso foi com a perda do seu pai que começou isso, assim? A minha vontade, meu interesse de fazer de despertar o interesse em ler este tipo de assunto, né? De ler o que está por trás, autoconhecimento. Sim. Você comentou algo que eu, ficou meio assim, eu não consegui entender. Eu fiz com uma cara de tava entendendo, mas eu não entendi. É D3 que tu falou? DNA 3. DNA 3, isso. É isso que eu quero saber. É um curso bem profundo, né? Que dentro do Theta Healing, que é uma terapia também que eu trabalho, existem módulos e que módulos vão te capacitando para você ser mais profundo na técnica, né? Então, esse DNA 3 é um curso onde a gente, como se fosse um mestrado, onde a gente se aprofunda dentro desse curso, né? Como se a gente pudesse despertar o nosso mestre interior, né? Entender as nossas emoções. E o Theta Healing também já é uma outra coisa que que eu trabalho, mas hoje o tema é constelação familiar, né? Sim. Isso não envolve a constelação? Não envolve a constelação familiar. O Theta Healing é outra ferramenta completamente diferente da constelação. Sim, mas se quiser falar também, não tem problema. A gente está aberto para entender todos esses processos. Porque parece um assunto muito interessante também. Eu estava comentando, antes, eu falei, cara, é um assunto que realmente me cativa, porque assim, eu sou um espectador muito bom. Sou um estudiante da área. Mas estudioso, isso, tá vendo? É um sinal. Mas eu sou um espectador muito bom, porque tudo que mexe com essa parte mais filosófica, mais mental, me ganha com muita facilidade, porque eu assisto e algumas coisas que eu vejo e começam a fazer muito sentido com alguns detalhes que eu compreendo e falo, cara, que da hora isso, cara. Que da hora tu conhecer
esses gatilhos, talvez, que possa se chamar, em conhecer essas coisas, para mim, é um assunto realmente que me abraça com muita facilidade. Hoje, Brida, eu postei na minha rede social que ia ter um referente à constelação. Eu percebi que tem muita dúvida das pessoas, assim, para conhecer o assunto, né? Então, só para eu entender também para o pessoal que está assistindo, constelação é um segmento é uma parte do autoconhecimento? O que é a constelação familiar, né? Ela foi elaborada por um alemão na década de 90 chamado Bert Hellinger. Então, na verdade, ele transformou esse conhecimento da constelação familiar baseado em todo o conhecimento, toda a estrutura de conhecimento que ele teve durante toda a vida. Então, ele foi padre, ele foi um grande estudioso da área da terapia sistêmica, né? Então, a constelação também ela traz muito de conhecimento baseado na psicanálise. Então, é só na década de 90 que eles começaram a trazer este termo constelação familiar. Até o termo da constelação, né, que trazido para nós, que brasileiros, traduzido para o português, constelação já lembra a constelação das estrelas, né? Mas traduzido do alemão, né, para o português, se fosse para traduzir para a gente, no certo é posicionamento familiar. Não é constelação familiar, mas para nós, para ficar mais bonito na língua literal, né, fica a constelação familiar. Então, qual é o teu lugar na família? Né? Então, o Bert Hellinger, ele falava para nós, né, que o amor ele é muito simples. Né? Qual que é o teu lugar na família? Qual que é o teu lugar perante a tua mãe, o teu pai, a tua vida? Porque se a gente não conhece esse lugar, né, de onde a gente está, se a gente não sabe como reconhecer esse amor aqui da terra, dificilmente a gente vai reconhecer o amor de Deus. Dificilmente a gente consegue se conectar a Deus com um coração amargurado, um coração cheio de culpa por aquilo que fez, um coração cheio de ressentimentos. Então, para que a gente consiga elevar o nosso espírito e conhecer a Deus, a gente começa trabalhando na abordagem daqui do lado racional, da onde a gente pode conseguir limpar todos esses traumas para conseguir elevar o nosso espírito. Então, isso é uma das coisas mais incríveis assim que uma constelação familiar e terapias em geral podem trazer para a gente, né? Ela mais ou menos se trata assim, palavras mais claras que ficou na minha cabeça, tipo assim, é como se estivesse fazendo uma limpeza do teu eu. Isso. Eu tô só uma ideia, uma limpeza do teu eu, para tu conseguir primeiro se identificar naquele lugar que você está, e com essa limpeza que você faz de ti mesmo, de todas essas travas que acaba te causando, né, por tudo que tu viveu, se conectar muito mais com Deus, porque aí você entendeu onde tu tá e quem tu é, para daí tu se conectar com o amor verdadeiro de Deus em ti. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Porque o que acontece, né? Não tem como falar de constelação familiar sem também trazer, né, o que é a constelação familiar através do que é baseado a nossa vida, né? Que são as 3 ordens do amor. Que são, na verdade, leis sistêmicas que regem a nossa vida, querendo a gente queira ou não. Tendo consciência ou não, a gente está regido sobre essas leis e não adianta. Ir contra essas leis é como nadar contra uma maré. E a primeira lei que o Bert Hellinger trouxe, através do olhar dele, de todo o conhecimento que ele juntou, né, que fez terapia sistêmica, psicanálise, né, o olhar dele como um padre que participou de uma tribo de Zulus, então ele foi fazer missões, né? Eu não lembro exatamente do nome. Foi fazer missões na África, onde ele percebeu o comportamento, né, dos índios. Missão religiosa, assim? Missionário? Na verdade, ele era um padre, né? Então, ele conseguiu entender, estudar o comportamento da família e viver isso em vida, né? Viver isso, olhar para isso. Então, a primeira lei da constelação familiar é o pertencimento. Né? A gente tem um lugar a qual a gente pertence, né? Pai, mãe, irmãos, nossos avós, nossos antepassados, né? A gente está neste lugar, a gente nasce dentro desse sistema e não tem como deixar de ser. Né? E toda vez que alguém é excluído, rejeitado, né? Julgado, excluído por algum motivo dentro desse sistema, todo mundo vai sentir. Porque cada peça, cada pessoa ali dentro da família, ela é fundamental.
Não tem como você falar assim, essa pessoa fez tal coisa, então você não pertence a esse lugar. Então todo mundo vai sentir. E quando alguém é excluído, rejeitado por algum motivo que todo mundo sente, esse sistema todo ele fica em desequilíbrio. Que é onde mais tarde alguém vai vir a reproduzir o mesmo comportamento destrutivo daquela pessoa excluída, né, para trazer novamente o equilíbrio desse sistema. Então, é como se fosse um sistema de compensação arcaica, né? Mas você falou agora sobre ser hereditário. Tem a ver ou não tem nada a ver? Hereditário? Um exemplo, um comportamento de um avô, ele fazia tal coisa errada. Que engraçado isso, porque precisa ver uma coisa... Não, sim, faz sentido na verdade, ou não tem nada a ver? A gente herda, sim, porque quando a gente não nasce uma folha em branco. Sim. É isso. A gente já herda um sistema, um padrão de crenças, de comportamentos que diz gerações e gerações antes da gente. Então, a gente vem com aquilo e a gente acaba reproduzindo esses comportamentos da nossa família. Né? Não tem como... na verdade, quem pertencer a uma necessidade humana, né? É claro que a gente vai melhorar, né? É claro que a gente vai tentar reproduzir melhor. Mas não no sentido de arrogância, de querer fazer melhor do que o pai. Querer fazer melhor, né? E aonde a gente trabalha com essa questão, né? De quanto mais a gente se cura, mais a gente liberta o nosso sistema e mais a gente liberta também os que vêm depois, que são os nossos descendentes, né? Legal. Então, essa é a primeira lei, pertencimento. A segunda lei, dentro desse lugar o qual a gente pertence, existe um lugar de precedência. É a hierarquia, né? Cada pessoa tem o seu lugar, né? E nós ocupamos um lugar o qual a gente vai ocupar uma hierarquia, né? A gente vai ser maior do que os nossos filhos. Sim. Mas existe alguém que é maior que nós. E alguém que é maior que os nossos pais. Então, este lugar de hierarquia é um lugar onde a gente recebe, né? A gente, perante aos nossos pais, a gente recebe a vida. A vida veio pronta para nós, para em determinado momento da nossa vida, quando a gente está na fase ali da pré-adolescência, a gente vire para o mundo, porque antes a gente está virado para os nossos pais, né? A gente se vire para o mundo e vá para a vida como um adulto, né? Para olhar para a nossa profissão, para o nosso relacionamento, para a nossa vida, tudo que está na frente. Mas quando alguém, uma criança, ela não consegue receber aquilo que veio para ela pronto, que veio a vida, né? Por questões que aconteceram, por dificuldades, por abandono, né? A pessoa é como se ela tivesse voltada para trás. Então, quando ela está voltada para trás, quando ela não recebeu ainda dos pais, que a primeira coisa que uma criança faz, ela não recebe da vida depois. Dificilmente você vai aprender a receber da vida quando você ainda está na falta. Então, perante essa hierarquia, né, os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam. Se eles pudessem ter feito melhor, eles teriam feito, né? Então, cada um está fazendo aquilo que acha que é o melhor, né? E muitas vezes as pessoas acabam... Isso que a gente trabalha bastante na constelação familiar, né? Essa dor que a pessoa tem com os pais, né? Essa dor isso, que ela carrega, este peso. Então, a constelação familiar, quando a gente traz... quando a gente abre esse campo, né? Eu trabalho com a constelação familiar na água, por exemplo. Né? Eu coloco os bonecos na água, né? Os representantes ali, a pessoa ela enxerga aquele campo. A água é uma condutora de energia. Então, os bonecos eles vão se movendo sozinhos, através dessa condição da energia do próprio campo da pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela se vê como uma criança, a pessoa ela cai em si daquilo que ela está cobrando. E se realmente ela precisa daquilo para ir para a vida. Porque aquilo, na verdade... Os pais mudar, não vai mudar a vida dela, né? Eles não vão mudar. Então, a gente precisa, primeiramente, aceitar, né? Trabalhar essa aceitação, por mais difícil que às vezes seja. Eu percebo que esse ponto dos pais, assim, a grande maioria das pessoas passam por isso e nem sabem, né? Tem algum trauma, Exatamente. Não trauma é muito pesado, eu acho, mas tem alguma coisa que aconteceu no passado que a pessoa traz consigo, né? E pode ser trabalhado, pode ser melhorado. E olhando por essa ótica da constelação, fica mais leve, né? Fica mais leve. O que ela falou ali sobre
os seus pais fizeram o que eles poderiam ter feito. Sem aquela pressão, aquela energia ruim, né? Sim. Essa é uma das coisas mais incríveis que uma constelação pode ter. É você organizar suas emoções. Sim. Por que eu estou sentindo isso? As pessoas, na verdade, elas sentem... Porque elas não sabem como fazer diferente. Como pensar diferente. O que tem de diferente que eu posso pensar, né? Porque até então a pessoa, ela cobra. Ela acha que é culpa da vida dela não ter dado certo dos pais. Né? Então, quando a pessoa ela entende, ela se liberta. Então, por isso que o autoconhecimento é libertador. Sim, e as pessoas usam isso também como desculpa, às vezes, ou não? Muito, muito. Tipo, eu não consigo fazer tal coisa porque fui criado desse jeito e, né, tem isso também. O próprio comportamento do nosso cérebro, né, ele é mais fácil culpar o outro do que assumir a própria responsabilidade. Por quê? Porque assumir a nossa própria responsabilidade, na verdade, vai gerar um gasto a mais de energia do nosso cérebro. Então, é muito mais fácil você culpabilizar alguém, né? Sim. É impressionante sobre essa questão, até você já ter essa clareza, tipo, porque eu digo muito pela minha vida, eu olho muito pelo que a minha família trouxe, sabe? Tipo, quais são as fases que eles passaram. Então, tipo, sei a história do meu pai, de quando era mais novo, do meu avô ter saído de casa cedo, e ele ter sido já cedo o homem da casa tão novo. E daí, tipo, muito isso, tipo, eu olho para esse passado e falo, caramba, tipo, agora eu consigo, faz mais sentido para mim muitas das coisas que eu tenho vivido, porque tipo, querendo ou não, é a maneira que ele aprendeu, é a forma, tipo assim, é a forma que ele aprendeu a viver, e a forma de ele viver foi dessa forma. Então, tipo assim, tudo que ele apresentou para mim foi o que ele aprendeu no passado dele, entendeu? Sim. E tipo, e muito do que meu avô viveu também no passado foi o que ele passou pelo meu pai. Então, tipo assim, quando eu realmente... Isso estou falando para você de tempos para cá. Sim. Eu comecei a autoanalisar essas coisas, como eu te falei, sou muito bom assistindo, eu gosto muito desse assunto, mas realmente aí começou a fazer muito mais sentido para algumas coisas da vida. Eu, tipo, cara, as coisas não acontecem aqui por causa de muitas coisas que aconteceram lá, e eu não tinha essa visão para aquele lugar. E hoje, tendo a noção do que realmente era aquilo, faz mais sentido eu ter passado por tudo que eu passei. Mas tu culpava muito os outros, né? Não culpava. Eu não culpava, sabe? Sabe o que acontecia? É assim, ó, eu não tinha noção, entendeu? Eu não tinha noção de que aquilo fazia parte daquilo, sabe? Eu já culpei, já. Não, sim. Erro meu, sim, sabe? Eu arrumava como desculpa para mim, né, de algumas coisas que aconteceu errado na minha vida. Eu falava, mas tal coisa aconteceu lá. Tipo, pô, quando precisa de um apoio, não tinha um apoio, por exemplo, sabe? Essas coisas que a gente auto-julga, pô, precisa de um apoio aqui, ninguém me apoiou aí, pô, quer que eu carregue tudo isso nas costas, mas na verdade é o teu olhar de acordo com aquilo que tu tá vendo. Tipo, exatamente. Teu olhar tá errado, entendeu? Você tá olhando para um lado errado. Sim. O sentimento é teu. Aquilo que você cultiva é teu. Né? Se a pessoa falou qualquer coisa, aconteceu qualquer coisa e você cultiva qualquer tipo de sentimento, aquilo faz parte de quem? De você. Sim. Né? Não é da pessoa. Né? Isso que a gente também trabalha com essa questão do olhar da constelação familiar. Né? E 80% mais das pessoas que fazem constelação familiar, enfim, as pessoas popularmente, né, falando do mundo, tem problemas com a mãe. Ah, é? Muitos. Você tem problema com a tua mãe? Cara, acho que não, né? Eu amo minha mãe, sou doente por ela. Eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe também. Cara, eu falo uma coisa pra ela, sincera, eu sou doente por ela, eu amo. Mas eu agora falando nisso, Breda, eu percebo assim que várias pessoas que eu conheço têm alguma coisa com a mãe. Tem. Sim, cara. Alguma coisa aconteceu. Mas assim, normalmente de mãe para filha, assim, o que eu sinto, tá? Muito mais, o que eu sinto é isso, certeza. de verdade, assim, tipo assim, eu tenho situações que já aconteceram perto, que eu percebia muito isso, que era tipo a filha não tendo um bom contato com a mãe, sabe? Com a mãe, tipo, muito. E é bem engraçado, tipo, quando eu via isso acontecendo, eu olhava pra mim, cara, eu não consigo entender isso, cara, porque a conexão que eu tenho com a minha mãe é tão linda. Será que é por causa disso que antigamente, não sei se agora ainda continua, mas as pessoas casavam muito cedo antigamente? Não tem nada a ver, acho, né? Não sei. Será que era porque o relacionamento na casa? Talvez algo assim, né? Pode ser muito isso, né? Era um comportamento bem comum na época, né? A mulher, ela nascia para casar, sair de casa, encontrar um marido e começava a ser muito cedo, né? Hoje em dia, essa cultura, ela mudou. Né? Hoje as mulheres trabalham, elas têm outras vontades, podem
elas podem mais, né? Então, antigamente não existia muito isso, né? Porque antigamente tinha muito essa questão, tipo, eu lembro de pessoas falando que, tipo assim, a mulher primeiro não tinha nem direito à separação, por exemplo. Tipo assim, quando ela casava... mas você tá puxando muito. Não, mas eu tô te falando, o contexto é esse, entendeu? Mas tipo, muito... O contexto é esse, tipo assim, né? Sim. Ela não tinha direito a voto, por exemplo. E depois de não ter direito a voto, ela não tinha direito de separação, cara. Se ela casasse, ela era obrigada a ficar casada, independente do que o marido fazia ou não, entendeu? E depois de um tempo foi galgando, mudou muito essa realidade, né? Sim, tanto que a mulher tomou muito mais poder e mostrou quem elas são, né? Porque essa é a verdade. Sim, e um ponto também, Breda, que tu comentou sobre a água ali, sobre a forma é uma sessão que eu posso dizer? Na constelação familiar é uma sessão. Na constelação, aí sempre é presencial essa consulta, que eu posso dizer? Ou como é que é feito? Eu tenho dúvidas. Pode ser presencial ou online, né? Hoje o consultório qual eu atuo fica em Jaraguá do Sul, né? Ali no centro, num prédio, tem um prédio em frente ao Arriba Mexicano, fica ali atrás do nosso consultório. Então, as sessões feitas online, elas são a mesma sessão que a sessão presencial, né? Não tem mudança, alteração nenhuma, a não ser o contato físico mesmo, né? E surte os mesmos efeitos, né? Até porque a pessoa... ela consegue sentir, ela consegue acessar o campo, ela consegue perceber, ela consegue entender. Então, eu vou mostrando as movimentações ali com a câmera também, para que ela consiga entender os movimentos, porque o papel do constelador, né, não é falar o que a pessoa tem, mas ela trazer o que ela está sentindo, né? É fazer a pessoa perceber também? Isso, perceber, porque ela consegue entender. Ela consegue entender. Fecha os olhos, visualiza o teu pai. Que sentimento que vem? Ah, meu pai me abandonou, me sinto rejeitada, né? Sinto raiva. Isso vem para a pessoa, isso é acessado na hora. Porque tudo está registrado nas nossas memórias. O nosso inconsciente que a gente fala, né? 97% das nossas ações do dia são inconscientes. Né? Então, essa questão de problema com a mãe, ela começa desde a barriga. Né? A pessoa foi concebida. Né? Então, imagine que a tua mãe concebeu você, está ali dentro da barriga, você sentiu o medo que ela sentiu. Você se sentiu rejeitado ou não, conforme ela estava, né? Se tinha um pai presente ou não. Se ela se sentiu sozinha ou não. Então, desde cedo, nós temos muita conexão com a nossa mãe. Então, às vezes, não vem questões do consciente, de que eu amo a minha mãe, de que está tudo bem com a minha mãe. Porque muitas coisas, às vezes, ela vem da nossa alma. Né? De como a nossa alma olha para a nossa mãe. Né? Às vezes, os desafios que a gente vive... E não precisa você se sentir rejeitado, a mãe fazer algo para você sentir alguma coisa, né? Que é uma coisa que a tua criança, o teu inconsciente entende. Eu penso que uma criança, ela quer 100% a mãe o tempo todo. Sim. Né? Se a mãe se ausenta... Né? Até vou falar sobre amor interrompido, já que entramos nesse assunto, né? Que essa foi uma das coisas assim que mais me pegou. Mais me pegou dentro do meu processo de cura, né? Então, quando a mãe tem que se ausentar, quando a criança é pequena, a criança ela não tem noção de tempo, né? Então, ela sente uma necessidade, uma saudade da mãe e a mãe não está ali presente. Muitas vezes a criança ela sente uma necessidade de se desconectar da mãe para não sentir novamente aquela saudade, aquela raiva, aquele amor. Então, esse amor interrompido, né, ele acontece com a maioria das pessoas até que vão ver esse podcast com você, comigo. E comigo aconteceu de uma forma onde, quando eu nasci, eu tive que ser hospitalizada, porque eu me afoguei mamando. Então, eu passei alguns dias ali no hospital. Então, pensa o bebezinho nascendo, né? Tudo que um bebê quer, que é o primeiro sucesso essencial de uma pessoa, após o nascimento, ir para a mãe, que é o único lugar que ela conhece, que é o único lugar que ela entende, que é referência de mundo para ela, que mãe é isso para nós. Então, a mãe não está ali. Pronto, você interrompe. Existe uma ruptura ali. E que mais tarde este amor interrompido é como se na parte de relacionamento, parte de sucesso, assim, é como se você sempre estivesse esperando
pela mãe reconhecer, pela mãe vir até você. Um relacionamento, por exemplo, né? A pessoa vai se relacionar, aquelas pessoas que fazem joguinhos, que ficam esperando a pessoa demonstrar o amor, para que ela se sinta amada. E toda vez que ela pode amar, se sentir amada, é melhor eu me afastar e não amar tanto assim, porque se eu amar, eu posso sofrer. Né? Se eu amar, o sucesso. Né? Esperando o sucesso vir até você, uma luz cair do céu. Né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de caminhar. É impressionante. É que a gente vive brincando que quando a gente se encontra para vir para cá, ou quando a gente está indo embora, a gente conversa sobre muitas coisas. E algum dos assuntos que a gente comenta é sobre isso. Sobre isso. E, Quero uma luz? Meu Deus, assim, é impressionante o quanto que a gente conversa e cada posicionamento Mas isso é bom, né? Sabe por quê? Porque assim, trazendo você, Breda, aqui, né, outras pessoas sobre autoconhecimento, o que vocês estão falando pra gente é algo que a gente já tá pensando sem saber. Sem estudar nada. Já tá no campo. É uma terapia minha e dele, assim. A gente faz uma terapia mesmo. ambos. Ele fala umas coisas pra mim que ele acha interessante, importante, e o mais engraçado é que as coisas que a gente conversa aqui, a gente já conversa em off entre eu e ele, assim. Tipo, a gente conversou com a Catherine, a gente conversa em off. O que a gente tá conversando contigo, a gente conversa em off também. Claro que num outro grau de conhecimento, com todo respeito, né? A gente conversa... Totalmente limitado, né? Pra ser sincero, assim, né? Do assunto. Mas é impressionante o quanto que as coisas que você tá trazendo pra gente faz muito sentido das nossas conversas, assim. De conversas profundas que às vezes a gente tem, assim, um do outro. Aí ele comenta comigo uma situação, eu falo, cara... Sobre a vida, sobre relacionamento. Sobre relacionamento, eu tenho uma dúvida para perguntar sobre a constelação também, que a constelação familiar, pai, mãe, familiares, mas ela envolve também, que a gente está chegando agora em mês de junho, Isso. Dia dos Namorados, né? Envolve também essa parte do relacionamento entre namorado, casais, enfim? Muito. Nossa, na verdade, a constelação familiar, você pode constelar tudo, né? Você pode constelar desde a venda de um apartamento, que não está vendendo nunca, porque tem alguma coisa. A dificuldade que uma empresa está enfrentando financeira ou outra, qualquer tipo de dificuldades, para entender, né? Para você colocar isso em ordem, né? E também o relacionamento, que é uma das coisas que mais as pessoas procuram. Sim. E o que está por trás de uma pessoa que tem dificuldade no relacionamento são os problemas com os nossos pais, mal resolvidos com os nossos pais, né? A mãe é a tua referência de vida, né? O que significa a mãe? É a primeira pessoa que você se relacionou. Sim. Então, dependendo do nível, né, de relacionamento, qual você teve com ela, se você recebeu dela, né, ou se você está cobrando ainda muito dela, é a forma que muitas vezes aquilo que você não teve da sua mãe, todo o carinho, o apoio, a afeição, a atenção, a aprovação, você não teve da mãe, você vai transferir essa cobrança para quem? Para o teu companheiro. Então, a gente traz essa visão, a gente traz esse olhar para dentro da constelação ali, e muitas pessoas acabam por compreender, né, o que está por trás do conflito das relações. Né? E a última lei sistêmica, a qual eu não tinha mencionado ainda, é o dar e o receber. Primeiro, pertencimento, hierarquia, dar e receber. Você vai para essa esfera, para a esfera do adulto, quando você aprende a viver a esfera das trocas. Então, quando você, num relacionamento, você dá na mesma medida que você recebe. Você recebe e a outra pessoa, e você se doa. Isso é uma dança, né? Uma sincronia, uma completude. Né? É o equilíbrio. Sim, isso. Sim. Então, muitas pessoas, elas acabam pelos excessos, né? A pessoa, às vezes, se doa demais no relacionamento, ela dá a oportunidade da outra pessoa, por exemplo, ir embora. Quando você dá demais, o outro precisa ir embora. Eu sempre sofri disso. Esse é um dos meus... Eu não ia tocar no assunto até você falar. Eu não tenho nada a esconder, irmão. Não, sim, mas Mas eu sempre fui assim, né? eu sempre fui de me doar demais, entendeu? Tipo assim, eu sempre achei que, tipo assim... Independente qual era o sentimento que eu tava trazendo. Se eu amasse demais ou amasse de menos, na minha concepção, eu sempre preciso fazer o máximo. Porque eu preciso manter isso aqui, porque às vezes, na minha concepção, era assim, eu não quero primeiro fazer alguém sofrer. Esse era o primeiro ponto que eu tinha na minha cabeça, o fiel. E daí, tipo, que nem eu te falei, sou um cara que gosta de entender algumas coisas. Eu sinto que, por ver uma fase não muito boa do meu pai e da minha mãe,
de eles não ter uma conexão tão boa. E eu via... separaram? Meu pai e minha mãe se separaram, mas assim, minha mãe passou por uma situação muito complicada com meu pai. Até o ponto de ele se separar, porque, tipo, como a gente era muito pequeno, então ela suportou muita coisa. Para não perder a família. Aí ela suportou muita coisa. E tipo, eu sinto que é muito isso. Tipo assim, eu vi minha mãe passando por tudo isso. Sim. E na minha consciência eu pensei, cara, não vou fazer a mesma situação com ninguém, porque eu sei o quanto que é triste passar por isso. E é realmente isso. Aí eu 100% me dou demais. Eu não sei não me doar. Não consigo ter um equilíbrio para não me doar. Se eu estiver dentro, eu tô 100% dentro a um nível muito extremo. Mas é que nem a Breda falou, às vezes doando demais, as pessoas vão embora porque não tem equilíbrio, né? Você não dá oportunidade para você receber em equivalência. Porque o que acontece, né? O teu inconsciente ali falando, né? Eu preciso me doar muito para que esse relacionamento não acabe e eu não sofra como a minha mãe. E muito isso. Não trazer isso para a tua vida, né? Então, os mecanismos que o nosso inconsciente ele acaba trazendo a todo momento, né? E quer a gente queira ou não, né? Se a gente não tem consciência, né? Do que está por trás, né? Das nossas crenças, a gente acaba repetindo e um dia a gente vai chamar isso de destino, né? Mas a gente pode mudar nosso destino a todo momento, né? Na minha visão, assim, que você está falando, Breda, principalmente isso de relacionamento, assim, né? Essa parte de relacionamento. Se não mudar a tua consciência, vai mudar só o personagem que você está se envolvendo, entendeu? Na minha cabeça. Sim. É isso? Porque sempre tu vai estar se doando demais e as pessoas não sempre acontecem a mesma coisa, entendeu? Tem que mudar a gente. O que acontece, né? Quando você se doa demais, né? Automaticamente você vai entrar num papel de maior e o outro menor do relacionamento. Um doa e o outro recebe. Né? Isso vira uma dinâmica do casal, né? Então a outra pessoa ela está sempre recebendo na postura. Então esse relacionamento ali, enquanto ele não for olhado, essa é a dinâmica que vai prevalecer ali. Só que o que acontece? Por essa pessoa, né? Por essa pessoa apenas receber, vai chegar um momento que essa falta ela vai ser sentida por quem se doa demais. É onde isso se torna pesado. É onde a exigência começa, a cobrança, né, do porquê, né, o que está acontecendo, porque existe uma falta, né? Tem alguma coisa faltando ali que não está tornando esse relacionamento equilibrado e saudável, né? Então, essa pessoa, por não conseguir retribuir da mesma maneira e não se sentir ali naquele relacionamento, sentir que ela pode naquele relacionamento, ela acaba indo embora para entrar no relacionamento com outra pessoa onde ela possa se doar também. Mas isso é com amizade, isso é no trabalho, né? Essa ordem ali do dar e receber é com a nossa vida de adulto, né? A gente dá e a gente recebe. No trabalho é da mesma maneira, a gente se doa, né? E a gente recebe algo em troca, que é o dinheiro, né? Mas com o trabalho é diferente do relacionamento, que quando a gente se doa no relacionamento, a gente já espera que algo venha em troca. Isso é uma troca simultânea. No trabalho, com a nossa profissão, com o nosso propósito, né? A gente se doa com a nossa alma. E a recompensa, ela vem. Então, o foco ele não é no dinheiro, mas é a gente fazer essa entrega para receber o que a gente entregou. Interessante, né? Bem legal. Só muda com pai e com mãe. Só muda com pai e com mãe. Os nossos pais, dentro daquela hierarquia que eu estava explicando aqui, eles são maiores. Então, a gente não tem como retribuir a vida que eles deram para a gente. Né? Porque a vida ela é muito grande. Então, as pessoas que às vezes acabam querendo retribuir para os pais, elas ficam com essa sensação de insuficiência, né? Nunca é o suficiente. Aí é mais um. eu nem falei de novo. Mas é mais um, porque essa é uma das visões que eu mais tenho. Tipo, eu quero tudo que eu sonho para minha vida para poder proporcionar coisas para minha família, coisas que talvez eles nunca tiveram condições de ter. E um dos motivos de eu tentar forçar tudo que eu posso para conquistar as coisas que eu quero conquistar é para dar essa liberdade, eu digo, para toda a minha família, entendeu? Talvez seja A gente já conversou sobre isso, que é uma sobre das sonhos. Coisas que a constelação familiar te traz clareza. Porque eu penso que eu preciso muito, entendeu? Tudo é isso. Conversamos algumas vezes já referente a projetos, podcast, outras coisas da vida. E uma parte que o Sandro sempre volta e fala é isso. Eu preciso
mudar conseguir, a história da minha família. né? Tipo, é um dos sonhos, ser realizado talvez, que eu tinha. Para dar esse retorno para minha mãe. Sim, Sempre muito. foi isso. Eu tenho muito esse senso de crítico, entendeu? Tipo, é aquela questão aí, tipo, que nem eu falei, eu entendo que realmente é isso. Eu entendo que existe uma situação onde eu visualizo tudo que ela passou e é realmente isso que eu sinto, sabe? Seria muito mais difícil se eu não tivesse essa percepção. Eu tenho a percepção que, assim, por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu, e eu sei que talvez eu não tenha obrigação nenhuma. E, tipo, nem obrigação, nem dever, porque também é muito de uma escolha que ela fez no passado dela, então a gente acaba vivendo aquilo que a gente escolhe, né? E aí o que eu sinto é isso, tipo, que me falta, tipo, eu quero muito pra, tipo, cara, ela já passou por tanta coisa, tipo, eu só queria mudar essa história dela, não queria que ela precisasse, entendeu? É onde a gente entra dentro da constelação e dentro desse olhar da criança salvadora. De querer salvar a vida dos pais, da vida que eles tiveram, da vida que eles têm, das escolhas que eles fizeram, né? Mas, dentro da ordem da ajuda, né? Toda vez que a gente quer ajudar alguém, por não suportar ver o destino dela, a gente se torna o ajudado, não o ajudante. Que isso sabota você mesmo, né? Porque o que você ganhou, ele é teu. Que mãe é todo o merecimento que a gente tem, que a gente recebe, ela vem da mãe. Mãe é merecimento da vida. Eu mereço receber. Né? Eu mereço receber o fruto do meu trabalho, dos meus relacionamentos. Mereço ter uma vida equilibrada nas esferas nas quais eu estou pronta para ir. Né? E já o pai, ele tem uma dinâmica diferente. Né? Que a mãe é a vida. Até os 7 anos ali a gente vive na esfera da nossa mãe. Só que depois dos 7 anos, a gente vai para a esfera do nosso pai, que é a esfera do mundo. Então, o pai é tudo que simboliza a nossa coragem, o nosso impulso para ir para a vida, a nossa determinação, né, para realizar os nossos projetos. A nossa força vem do pai, que é o impulso do masculino. A mãe é todo o sentimento que vem por dentro de nutrição, de amorosidade, de olhar para a vida. Então, percebe ali que tanto o nosso pai quanto a nossa mãe, que é 50% de cada um que a gente herda, né? A gente é 100% quando a gente tem isso integrado dentro da gente. Então, onde a gente vai para a vida, estando em ordem no nosso lugar ali, quando a gente está no nosso lugar, na verdade, a gente tem força. Quando a gente entende ali, né, através daquele olhar do campo sistêmico, do que está faltando ainda para ir para a vida, para reconhecer essa fonte do sucesso em vez de sabotar, né? Entender o que está faltando ali, liberar. Legal. Então, tem responsabilidades que às vezes a gente assume que não são nossa responsabilidade. Sim. Né? Não faz parte de nós fazer. É impressionante que realmente esse pensamento, tipo... Era algo que eu sempre trazia comigo, assim, tipo de... Cara, eu preciso fazer algo diferente, preciso mudar toda essa história. E é essa questão, tipo, existe um peso gigantesco nisso, entendeu? Sim. Tipo, eu consigo entender isso. Eu consigo... Era muito mais difícil antes olhar para tudo isso, porque era uma das coisas que eu mais tinha em mim. E não conseguia alcançar alguns sonhos e tudo mais. Até eu brinco com o vídeo, tipo assim, eu tenho... São vários talentos que eu tinha a oportunidade de ter e que eu fui muito travado em vários talentos que eu tinha por pensar sempre no tipo, o que eu posso fazer entendeu? Mas nunca pra mim, tipo, ou pra alguém ou pra alguma coisa. E realmente, reconhecendo tudo isso, deu uma outra visão. Não é fácil. Na minha cabeça ainda não é simples. Pra ninguém. Tipo assim, não é simples dizer assim, não, vou fazer só o que eu preciso fazer. Não, pra minha cabeça ainda é bem complexo esse espaço de entender que depende de mim para mim mesmo. Mas tu compreende que fica mais leve, né? Não, isso sim. Se você olhar por essa ótica que tu não tem obrigação, que você vai fazer, porque assim, o que tu estava falando agora, Breda, eu fiquei pensando que ela falou do pai e da mãe do pai, e eu fiquei lembrando assim algumas coisas que aconteceram na minha vida com os meus pais, e para mim faz todo sentido, né? A gente fez um teste, como que é? Enneagrama? Enneagrama, mas... Enneagrama? Tem a ver com constelação, a personalidade da pessoa, ou não tem nada a ver? Não tem muito. Não. Porque o que apareceu para mim ali, a hora que você falou dos pais, assim, fez sentido para mim, assim, sabe? O que eu me enxergo, a minha personalidade de hoje, de questão de coragem, enfim, é muito o que ela falou do pai ali, entendeu? Como meu pai era, como meu pai me tratou. Então, acho que tem muito isso. O pai, ele joga, né? Ele tem esse papel de jogar. Eu sou o tipo de
pessoa que faço, entendeu? Eu tenho coragem de fazer assim, acho que muito por causa do meu pai. Sim, o meu pai também tem essa questão, sabia? Cara, eu não sei se é só todos os pais são assim, tá? Mas eu digo assim, o meu pai tem muito isso. Tipo, eu lembro de que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito protetora, muito. Tipo, na minha vida, independente de qualquer situação, ela sempre, quando eu era mais novo, ela me protegia. Ela segurava e batia de frente com qualquer pessoa por causa de uma situação minha, porque ela não aceitava alguns fatos e tudo mais. E meu pai, totalmente diferente. Meu pai, qualquer coisa de situação, ele botava eu de frente com a situação. Assim, não, vai lá e resolve. Vai lá e resolve, é teu problema. Você, né? Tipo, é o teu problema e você vai resolver. Isso aqui é um problema seu. O meu problema está aqui dentro. Esse aqui é o teu problema, então tu vai lá e resolve. Tem sempre uma foi muito frase isso. que eu adoro mencionar ela onde eu vou, né? E que essa faz parte, às vezes, até de como eu faço, a forma de eu atender, né? E de eu olhar para a vida das pessoas, é que pais imperfeitos, eles transmitem mais realidade de vida aos filhos. Os pais que são perfeitos demais, esses filhos se tornam incapazes de ir para o mundo. Porque eles não sabem lidar com as frustrações. Né? Eles têm dificuldade de lidar com as adversidades da vida, de se adaptar a algum problema, de ver o que precisa fazer, de ter esse impulso para agir. Né? Então, a gente entra muito nessa questão, né, de mãe ter que proteger, de que mãe é isso. E muitas vezes a mãe mesmo, ela acaba se abandonando e abandonando o próprio casamento por conta do filho. Né? Então, muitas vezes, quando o filho nasce ali, é muito questão de separação de muitos casais, infelizmente. Por quê? A mãe, ela abraça o filho, né, junto naquela independência, naquela insegurança de que ela precisa nutrir, prover e abraçar o mundo, e ela acaba deixando alguém de fora. E quando essa pessoa fica de fora, que é o pai, né, essa criança, a criança e a mãe, elas criam um laço ali, né? E esse pai, por isso que a separação ela acaba por acontecer. Né? Então, a mãe, qual que é o papel de uma mãe? É direcionar o filho, capacitar esse filho enquanto esse filho ele não consegue fazer. Então, isso vai preparar um ser humano a se tornar uma pessoa capaz de fazer por ela mesma. Então, o papel da mãe é treinar o seu filho. Claro, dar amor, dar carinho, né? Se a mãe ela tiver, se a mãe ela conseguir, né? Ela faz o melhor que ela pode, né? Mas ela não tem esse papel de quando a gente se super protege muito uma criança, né? Ela acaba até mesmo tendo essa dificuldade para ir para o outro sucesso essencial, que é o pai. Então, a mãe, ela que faz esse movimento. É criar para o mundo, né? Exato, ela que faz esse movimento. Porque 0 a 7 anos, na criança, ela é da mãe. Né? E o vínculo mais forte que a gente tem é com ela. Quando a gente faz 7 anos, a mãe ela precisa conduzir essa criança para ir para o pai. Então, 3 sucessos essenciais da nossa vida é o nascimento, movimento em direção à mãe e movimento em direção ao pai. Né? Então, esses 3 movimentos, eles são essenciais para a nossa dinâmica de vida. Relacionamento, trabalho, né? E tudo que vier nas esferas que a gente, como adulto, a gente precisa ter harmonia, né? É impressionante. Legal, né? Quer dizer, uma questão que eu fiquei curioso de saber, tipo assim, teve muitas famílias que o pai acaba saindo de casa. Aí sendo que só tem a mãe. Fica uma coisa muito complexa para a mãe poder lidar com essa situação, né? E o que será do futuro dessa criança, né? E vira pai e mãe, né? Mãe e pai, mas tipo assim, nem digo por isso, digo assim, o que será dessa criança no futuro, sabe? De não ter, porque tem muito essa questão, tu tem que ter a construção, que eu acredito familiar, é muito isso, tipo, você precisa ter uma mãe aqui, um pai aqui, entendendo quais são as funções deles dentro da família, mas e quando esse pai não tá, e só tá a mãe, por exemplo, ou se não tá só, não tá a mãe, só tá o pai, como que se cresce essa criança, como se torna esse adolescente, esse adulto, né? É bem complexo, né? Isso não determina o destino, né? Teve muita gente aí que passou por trauma, sem pai, sem mãe. Eu mesmo atendi um cliente esses dias participando de uma ação solidária para o Rio Grande do Sul, onde eu fazia atendimentos, essa pessoa depositava para direcionar o dinheiro, né? Para fazer uma ação solidária bem legal. E eu tive a oportunidade de atender um cliente que a mãe dele foi vítima de um estupro. Nossa. Ela tinha 12, 14 anos, não me recordo bem. Ela teve que doar ele, né, para uma pessoa cuidar, né, para um casal.
E quando ele tinha 2 anos, essa mãe adotiva morreu. E quando ele tinha 4 anos, esse pai adotivo morreu. Nossa. Então, pensa a história desta pessoa que, na verdade, o que ele me trouxe era uma consciência já, que ele já tinha feito constelação familiar, isso já estava muito leve para ele. Só que o que veio para mim trabalhar com ele era essa questão de se sentir um peso. Porque como ele foi criado pelos irmãos ali, então ele tinha que fazer de tudo. Ele tinha que fazer demais, né, para ser aceito, para ser visto, para poder se sentir incluído. Porque como ele já tinha a ferida da rejeição, né, ele tinha muito medo de ser rejeitado. Né? Então, o medo fazia parte da vida dele através dos comportamentos que ele tinha, né? Se doar em excesso, fazer em excesso, né? Ser aquela pessoa boazinha demais, que a pessoa que é boa demais, na verdade, ela está deixando uma parte dela. Porque muitas vezes ela quer falar uma coisa que, na verdade, ela não quer. Então, ela causa um sofrimento para ela mesma, né? Então, para vocês entenderem, né, o quão leve a vida se torna, né? Porque ele entendeu que ele precisava ter nascido. E que foi através daquele pai, daquela mãe, naquela condição, né, que trouxe ele para a vida. Porque se ele não tivesse, se isso não tivesse acontecido, quem seria ele? Ele não existiria, né? Então, é uma história assim de superação para a gente entender que as condições, às vezes, de ser criado sem pai, sem mãe, ela não determina o teu destino. É uma história mais... essa que tu contou agora é bem complexa, acho que de você trabalhar em cima, assim, de você ajudar, né? Bem mais complicado, né? Muito. São histórias, assim, que a gente acaba por imaginar que a nossa história é tranquila. É tranquila. Perto de muitas histórias que a gente vê por aí, que estão perto de nós, muitas vezes, né? Então, a gente trabalha muito, né? Com todos os tipos de casos, de temas, de dificuldades, né? E que é possível a pessoa, independente daquilo que aconteceu, né? Ela tem o direito e ela pode recomeçar. Que você pode direcionar a pessoa para ela compreender o que ela está vivendo, mas ela tem que também se autodefinir, né? Eternizar isso dentro dela para ela poder viver uma vida mais confortável e compreender o que pode ser melhorado, né? De acordo com essa situação, né? Como eu tinha mencionado antes, né? Que o Bert fala que o amor é simples, a vida ela é, né? Só que muitas vezes existem pontos ocultos da nossa vida que a gente não consegue entender, né? O porquê de muita coisa. O porquê que isso acontece, o porquê que eu estou repetindo essa mesma ferida, o porquê que eu estou repetindo esse mesmo ciclo, né? Mas os ciclos, eles se repetem enquanto eles não forem olhados, curados, né? A nossa alma está sempre levando a gente a curar aquilo que ainda não foi curado. Então, trabalhar com isso é maravilhoso, gente. Sim. Dá muita vontade. Eu mesmo ouvindo assim, você falando, Breda, dá muita vontade de fazer uma sessão, de ver mesmo quais são os pontos a melhorar. Porque acho que todo mundo precisa, né? Isso, não tem ninguém que tá vivendo que tipo, não tenho nada a melhorar. Com certeza tem. Cara, eu sou muito fiel a isso, sabe? Eu acredito muito no que você está falando, sabe? Tipo assim, porque às vezes a gente pode estar voando, sabe? Em questão financeira, em vida familiar. Tá tudo 100%. Perfeito. Mas às vezes tem alguns pontos que tu pode melhorar e esse teu voar podia subir podia ser muito melhor, muito claro. maior se tu conseguisse parar e entender algumas questões que a gente tem que faz diferença, né? Com certeza. E outro ponto também, Breda, você falou sobre atendimento, é em Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul. Também faz atendimento online, né? Atendimento online. Eu tô sabendo, o Passarinho me contou que você que você tá para um novo projeto também, né? Se puder contar pra gente, achei interessante. Na verdade, é um projeto gestado por mim e o Túlio, meu noivo. Que legal. Faz 1 ano já que a gente começou a gestar esse projeto. E é uma clínica, né, onde a gente vai ter salas para atendimento. Tanto eu com constelação, né, vai ter outras salas também para pessoas que também trabalham com expansão da consciência. Se Deus quiser, a Kathleen também vai para lá. Que legal, que legal. Sul, enfim, né? Trazer o quanto mais pessoas ali, fazer uma equipe para que trabalhe, né, com para elevar, né? E aí o nome, ele veio agora. Do nada, porque ia ser Luz da Consciência, que é o nome do meu perfil hoje. Sim. Né? Luz da Consciência. Perfil no Instagram, né? Isso. Instagram. Mas eu acredito que isso era algo muito meu, né? É o meu trabalho ali
com a terapia, né? Aí veio esse nome do céu, não sei de onde que veio, do nada, chamado Eleva. Eleva o nome da clínica. Que bonito. Vai ser o nome Faz todo Eleva. sentido, né? Cara, muito. Faz todo sentido. Para elevar em todos sim. os níveis, né? Foi-se o tempo, gente, que terapia era coisa de gente doida. Sim, né? sim. Terapia é autodesenvolvimento, né? A gente consegue se melhorar, se entender, se compreender, tornar a nossa vida mais leve. E o que nós viemos fazer aqui é elevar o nosso espírito, né? É evoluir como pessoa. Né? Jesus ele veio aqui para elevar, para entender as virtudes, né? Para desenvolver. Então, o que nós fazemos através de terapia de autoconhecimento, né? Se não é perdão, se não é um olhar, se não é uma empatia, se não é uma compaixão, se não é uma leveza com a vida, né? E priorizar o amor que a gente tem por nós mesmos, né? Que bacana. Bacana demais. E a clínica em Jaraguá do Sul? Vai ser em Jaraguá do Sul, no prédio, na frente ali na Epitácio Pessoa, no centro de Jaraguá. Bacana. E tem previsão para vocês inaugurar? Estou querendo saber porque eu quero me consultar lá. Já pode entrar na agenda, botar na agenda já. A previsão é para ela ser de agosto a setembro. Ela já tem a estrutura, né? Falta ajustes ali. Até já estava pegando ideias aqui da própria estrutura aqui do podcast. Achei incrível. Incrível. Que legal. Legal demais, cara. E aí, parceiro? É assim, ó, o que normalmente faz, sabe, Breda? Porque nosso horário, ele é curto, não tem o que fazer. É uma horinha de conversa, né? E passa muito rápido. Eu ficaria umas 10 horas aqui conversando sobre esse assunto, porque... Fazer uma constelação familiar ao vivo. Sim. Live. Não, ia ser essa visão que a gente tem. A gente quer fazer ainda alguns projetos ao vivo, que no futuro, né, Vitor? Sim. No futuro. E ter mais tempo, sabe? Pra gente poder se aprofundar cada vez mais sobre vários outros temas, sabe? Sim. Só que o nosso tempo é curto, né, meu parceiro? Sim, não, mas uma hora falar sobre constelação, sobre conversando com a Breda, passa muito rápido, porque assim, para mim, né, eu não conhecia muito o assunto. Eu me interessei pelo assunto por uma conhecida em comum nossa, né? E automaticamente que falou já trouxe para mim, porque eu acredito que eu e as pessoas que estão assistindo tem muito a melhorar nesses pontos, né? E a constelação abrange muito isso. Cara, por isso que passa muito rápido a conversa. Sim, porque é um assunto interessante. Que faz muito sentido, que entendeu? Desperta, né? Isso, é exatamente isso. Desperta essa é a palavra. De compreender, de entender cada vez mais. Claro. Sim, que legal. Muito isso. É impressionante isso. Ô, Breda, sabe que a gente, normalmente, a gente sempre pede pro nosso convidado trazer sempre uma mensagem, sabe? De apoio para quem, né, precisa. Tá assistindo, né? Tá assistindo para, né, exatamente inspirar as pessoas. A questão de tudo, tipo, melhora em do que tu pode fazer em projetos, ou melhorar mesmo somente a tua vida. E a gente sempre pede pro nosso convidado deixar essa mensagem de apoio para que alguém possa ser inspirado, que esse é o principal motivo, né, meu parceiro? Com certeza, né? Vocês me pegaram de surpresa. Bom, gente, uma mensagem que eu tenho é que a vida ela sempre pode ser melhor, né? Independente de qual foi a tua situação, qual foi o tipo de trauma que você passou, né? Sejam eles traumas até meio difíceis da gente lidar, a gente sempre pode ter um outro olhar, uma outra perspectiva de qualquer situação da nossa vida. E que o drama, ele não é real. A gente que cria ele. A gente que dramatiza as situações. E a terapia, ela vem para trazer esse olhar, né? Esse olhar de como você pode melhorar essa situação da tua vida e como que você está contribuindo para que essa situação aconteça. Então, é esse olhar que a gente aprende a ter através desse despertar da consciência, né? A gente aprende a melhorar como pessoa. Bom, é isso, cara. Isso aqui tem conversa para 5 horas aqui, meu parceiro. Com certeza. E quando tiver lá em Jaraguá, a clínica Eleva, né? A gente vai fazer uma visita lá para conhecer e mostrar, porque eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas que estão assistindo. Né? E legal, super convidados. Eu já me convidei, né? Vamos levar a mesa. Sim. Fazer um podcast lá. Mas assim, eu acredito que com a Breda e a equipe que ela está montando é sucesso. Tenho certeza. Ainda mais com isso, autoconhecimento, ajudar as pessoas é um caminho muito bacana que vai ter em Jaraguá do Sul. Não, top demais, né? Top demais. Bom demais. Gostou da conversa, Breda? O que tu achou? Amei a conversa. Passou muito rápido, né? Passou. Quero dizer obrigado, Breda, pela presença. Obrigada a vocês. Tá bom? Obrigado, tá? Obrigada. Bom demais, meu parceiro. E aí? Demais. Bom demais? Passa Fechou? muito rápido. Cada vez que a gente vem gravar aqui, passa mais rápido. Parece que o tempo voa, né, irmão? Sim. É impressionante esse negócio, né? Sim. Mas é isso aí? Fechou? Tamo junto? Valeu.